Eu quero saber de Dona Marta, o que significou conviver ao lado de Chico Xavier? Para mim foi uma coisa maravilhosa, né? Porque eu praticamente criei meus filhos junto com ele, né? Visitando a minha casa, a família toda. Então eu convivi muitos anos. Então, quer dizer que o nosso lar foi recebido na sua casa? Na minha casa, no quarto onde eu durmo hoje. É mesmo, né? Que coisa. Alamar, não é só o nosso lar. Parnaso de Além-Túmulo, Parnaso de Além-Túmulo Brasil, também. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Consolador, que na minha opinião é a continuação do Livro dos Espíritos. Tudo isso na sua casa? Eu ainda lembro direitinho do centro que era realizado lá, sabe? A mesa com as florzinhas que Geni colocava para acontecer a reunião. E como é que tinha hora no dia? Que hora era isso? Era o dia? Como é que era? Era todo dia? Não, era da noite. Sim. Eu nunca frequentei reunião lá, que na época eu era solteira. Mas eu frequentei a casa e conhecia a sala arrumadinha para reunião. Mas a reunião era à noite, no mesmo horário que funciona hoje o Luiz Gonzaga. Na segunda às 8 horas, na sexta também, das 8 às 9h30. Das 8 às 9h30. Mas era diário isso? Todo dia? No Centro Espírita Luiz Gonzaga hoje é. Mas na época... Na época eu não tenho certeza. Segunda e sexta. Segunda e sexta mesmo. Segunda e sexta. Exatamente. Segunda e sexta. Eu imagino o tempo que levou para receber um material deste tamanho, como você falou, Parnaso de Além-Túmulo, a obra de Humberto de Campos, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Alamar, o Chico trabalhou nesse centro e na Fazenda Modelo, ou seja, ele dividia com a família Joviano o tempo, vamos dizer assim, o tempo mediúnico dele no Luiz Gonzaga e na Fazenda Modelo. Na Fazenda Modelo, a partir de 34, ele começa também a psicografar com a família Joviano, que foi até lançado recentemente uma trilogia extraordinária pela editora Vinhas de Luz de Belo Horizonte. Há psicografias através da filha do Dr. Romo Joviano, que foi o chefe de Chico na Fazenda Modelo. Então ele dividia o tempo dele até 1951 entre o Luiz Gonzaga e entre a Fazenda Modelo. A partir de 1951 ele inaugura, a pedido de Emmanuel, o Grupo Espírita Meimei. Então passa a dividir também no Grupo Espírita Meimei. E você foi buscar... Ô, senhor Ernesto, tu é meio doido, igual eu, viu? Tu é espírita dele. Porque é para ir buscar essas coisas todo dia. E eu quero perguntar para a Sônia, que é a companheira de muitos anos. Sônia, como é que tu aguenta? Como é que deve conviver com esse homem, minha amiga? Eu participava de tudo. Você participava de tudo. O microfone dela tá bom? Tá? Se não, pega esse aí, Sônia. Porque pode ser... Então... Eu participava de tudo. Sempre acompanhei a vida toda, né? Que nós estamos juntos. Sempre juntos. Indo em busca dessas preciosidades, Sônia. Exatamente. Mas que coisa maravilhosa. Oceano, então quer dizer que vocês passaram tudo isso para vídeo. Olha, gente, eu quero ter o cuidado de dizer que o objetivo desse programa não é fazer uma merchandising, não é um objetivo necessariamente comercial para vender os produtos, embora a televisão viva dos produtos que anuncia que vende, a televisão nenhuma pode sobreviver sem as vendas dos seus espaços comerciais. Mas o objetivo, conforme o próprio Oceano teve o cuidado de me pedir, me recomendar, é que é um objetivo de registro, de documental. Porque é uma preciosidade o que ele fez. Ir atrás de um pinga-fogo, gente, que todo mundo imaginava que poderia estar no lixo. E como realmente estava, porque no estado que a coisa se encontrava, como eles encontraram, só poderia... Aquilo ali era um lixo, como foi encontrado na Anhanguera. Então ele traz tanta coisa aqui. Oceano, fala desse material aí, essa iniciação ao espiritismo. Você pode até pegar aí, pode pegar essa pessoa. Isso é uma coleção de DVDs, 12 DVDs, com um curso completo, por nada mais, nada menos, do que com Terezinha Oliveira, do Allan Kardec de Campinas. Terezinha Oliveira, um nome, uma enciclopédia lá de Campinas, né? Uma pessoa extraordinária, espírita notável, viu? Como ninguém. São 37 aulas, 37 horas
de espiritismo, né? Ele tem todos os assuntos e a gente lançou há pouco tempo, para nossa satisfação, para preservar também a memória de uma grande batalhadora da doutrina espírita do mundo inteiro. Ela é demais, viu? E você tem também aqui um negócio com Saulo Gomes. O que tem nesse CD aqui? Nesse aqui, a primeira entrevista de Chico Xavier para a televisão, em 1968, onde também o Chico recebe uma mensagem de Emmanuel e a lê pela primeira vez diante das câmeras, porque qualquer filme anteriormente o filme era mudo, né? Você não conseguia captar o filme com o áudio. E essa é a primeira entrevista para a televisão, já o famoso videotape, quer dizer, 3 anos antes do Pinga Fogo, que eu considero como um marco. O Saulo Gomes, um grande jornalista. Meu amigo Saulo, ele é demais. Inclusive, ele está nos nossos intervalos aí, recomendando nosso programa também. E fizemos alguns extras atual para poder ir até a casa do Chico, até o memorial lá, o filho dele cuidando, né, da memória do Chico. Então, o Eurípides, para nós é material histórico, de preservação de memória. Você me falou que você tem até mensagem psicofônica, ninguém tem, mas a voz do Emmanuel e do André Luiz, você tem isso também? Nós vamos lançar em novembro, junto com a Federação Espírita Brasileira. Existe esse material gravado também, né? Esse material foi gravado através de um gravador doado, na época, em 1953, 54, por Carlos Torres Pastorino. Pastorino, grande Pastorino. Do Minuto de Sabedoria. Aliás, é uma das coisas mais tristes a gente não poder mostrar a grande obra do Pastorino, né? Que está toda sob o alqueire, né? Porque consta que parece que a família não quer que... Talvez futuramente venha, né? Mas ele doou para o Grupo Espírita Meimei, que eu mencionei há pouco tempo. O Chico atendia algumas entidades, doutrinava algumas entidades sofredoras, às quintas-feiras no Meimei. Então ele, o Arnaldo Rocha, que é o marido da Meimei, e mais outras pessoas lá de Pedro Leopoldo, eles recebiam essas entidades e 15 minutos antes de encerrar, o Chico se colocava à disposição da espiritualidade superior. Aí vinha Emmanuel, através de psicofonia, Emmanuel, André Luiz, Dias da Cruz, Caibá Chútero, e com o gravador doado pelo Carlos Torres Pastorinho, na época, isso em 1952, 53, foram gravados e nós localizamos esse material. O Arnaldo Rocha achava que estava perdido. A gente localizou esse material em Pedro Leopoldo, naquelas fitas do gravador de rolo. Imagina. Nós restauramos, então logo as pessoas... E aquilo era uma praga, aquilo quando começava a colar, quando começava a pegar umidade era terrível, né? Mofo, que negócio Nós restauramos e vamos lançar em 2 DVDs, que são 49 mensagens. Então as pessoas vão poder ouvir o Emmanuel, a voz do Emmanuel. Que realidade que nós estamos vivendo, hein, gente? Mas vamos rodar aí uma das imagens preparadas, trazidas pelo meu querido amigo Oceano. Roda aí, Rafinha. Esse é o André Luiz, irmão do Chico, desencarnado há pouco tempo. Desencarnado também, né? Ele desencarnou há 2 anos aqui em São Paulo, com 92 anos. Esse é o Centro Espírita Meimei. Esse é o Arnaldo Rocha, marido de Meimei. Isso em 1955. Que está vivo até hoje, né? Está encarnado até hoje. Está vivo. Conversei com ele ontem por telefone. São companheiros visitando o Chico. Esse é o Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde a casa de Marta hoje. A casa de Dona Marta, né? A casa de Dona Marta, que é um lugar... Olha aí, olha a Geni, que ela conviveu. Uma esposa do José, foi minha Olha a biblioteca José Xavier, onde alguns recortes de jornais. Imagina, olha que coisa. Isso tudo é inédito, né, esse filme? Né? Esse está em DVD, Alamar. Mas já está divulgado, as pessoas já estão... A gente já divulgou bem. Olha, o escriturário Chico Xavier trabalhando na Fazenda Modelo. Eita, meu amigo, olha só. Isso foi filmado em quê? Em Super 8? Não, 16 milímetros. 16 milímetros, né?
Esse é o Chico trabalhando na Fazenda Mas, Modelo. meu amigo, lá olha só a máquina de escrever um dele. colega dele que depois também era dirigente do Luiz Gonzaga, Nelson Bampato. Olha só, que preciosidade, meu amigo. Dona Marta, o que? Maravilha. Tem mais um minutinho lá, né? Tem mais outro, tem? Beleza, deixa um outro lá no ponto. Dona Marta, como era essa convivência? Me diga uma coisa. É muito comum alguns espíritas acharem que para ser espírita nós temos que ter cara fechada, em nome da seriedade. Eu não gosto disso, sabe? Porque tem que ser triste, silêncio, meu irmão. E pelo que eu sou informado, Chico era uma pessoa bem humorada. Como é que era, hein, Chico? Gostava de contar, inclusive fora do centro espírita, quando ele fazia visita, ele gostava de piada, de contar anedota, né? Ele era uma pessoa muito alegre, risonha. Que bom, né? Principalmente sobre médiuns. Sobre médiuns, né? Davam para ele piadas sobre médiuns e dava risada. E nós vamos conversar muito, mas vamos fazer mais um intervalozinho aí que a gente volta já com todo esse gás maravilhoso aqui. Até já, meus amigos. Está sendo realizada a 57ª Semana Espírita em Vitória da Conquista, na Bahia. Uma maravilha, eu estou morrendo de inveja do pessoal que estava lá. Eu queria estar lá, gente. Estava tudo programado. Puxa, gente, eu queria estar aí com vocês, mas eu estou assistindo pela televisão, pela TVC, muito bonitinho. Ontem eu vi a maravilhosa palestra do André Luiz Peixinho, meu querido amigo Peixinho, e hoje de manhã o seminário maravilhoso que ele realizou aí. Pixe, que saudade dessa turma bonita e carinhosa daí de Vitória da Conquista. Tô com saudade de tudo, do evento e sobretudo, gente, daqueles jantares, daqueles almoços que fortalecem o perispírito da gente. Ô, beleza, que saudade, hein? Beijão a todos os amigos aí de Conquista. Mas a notícia boa que nós temos que dar também é que o filme Nosso Lar é recorde no Brasil. Mais de 1 milhão de pessoas nos 5 primeiros dias. Isso nunca aconteceu na história do cinema do Brasil. E já que o Oceano é um homem de cinema, e já está produzindo um outro filme aí, que vem aí. Já está prontinho, só está esperando passar o período normal do Nosso Lar, que vai entrar. Que filme é esse, Oceano, que está vindo aí? E a vida continua. E a vida continua, né? É o último livro já da tá série. Pronto, né? É esse que você está com o Paulo Figueiredo? É, exatamente. Meu querido amigo Paulo Figueiredo, eu tive com o Paulo. Escreveu, Ele é excelente como fez a direção e nós fizemos a produção. Foi a direção? Foi dele? Foi? Foi. Que beleza, Oceano. E o elenco? Quem? O elenco tem a personagem principal, é Amanda Costa, uma grande atriz do teatro paulista. Luiz Baccelli, também um ator que atua muito em novelas da Globo, um homem de teatro. Lima Duarte. Lima Duarte está aí também. Ana Rosa, minha querida amiga. Um grande elenco aí. São mais de 40 atores. Que beleza, a vida continua. E a vida continua. Vocês viram que momento especial que a gente está vendo? Sônia, o que é isso, Sônia, hein? É uma nova era para a história da espiritualidade no Brasil, é? Vocês lembram que teve uma época que os espíritos falaram para Kardec: se os espíritas falharem, nós vamos falar nem que seja pelas pedras. Será que o momento é esse? Será que é, Dona Marta, esse momento? É. A senhora viu Nosso Lar? Vi. Que tal? O que achou? Não, achei maravilhoso. Vou ver outra vez agora com o Oceano. Já vai ver de novo, De né? novo. Tá bem fiel ao livro mesmo. Tá, muito lindo. Tá bonito, emocionante, né? Emocionante. Mas, e tem mais filmes também, se eu não me engano. A Mundo Maior, a editora Mundo Maior das Casas André Luiz também está lançando um filme também, né? Hoje. Eu creio, Alamar, que 2010 ele é tão importante na história do espiritismo quanto foi 1971, com Pinga Fogo, com Chico Xavier. Mas Por quê? mesmo, né? Porque nunca se divulgou abertamente, através da arte, a televisão, o cinema, o teatro, o rádio
E o que é fascinante é que atores, pessoas que não são espíritas, estão absorvendo a ideia espírita com a maior facilidade. Você vê um Otton Bastos, que é um ator do cinema novo, exatamente, fazer um papel principal em Nosso Lar. Você vê Lima Duarte, que por sinal é espírita, ele começou no Teatro Espírita em Ribeirão Preto. Também, né, Lima, né? Lá com José Papa. E é um grande momento para nós espíritas. Tomara que saibamos receber o público que irão procurar. Você disse as tudo pessoas agora, no centro espírita. Isso, você disse tudo. Nós precisamos estar preparados. Preparados para isso. Mas vamos rodar mais um vídeo que o Oceano trouxe para gente? Vamos lá, Rafinha. O Pinga Fogo. O Pinga Fogo. Esse é o Pinga Fogo 2, de 21 de dezembro de 1971, na TV Tupi de São Paulo. Aí já com a participação de Hernani Guimarães Andrade, meu querido amigo, de Herculano Pires. Foi um divisor de água na história do espiritismo. O mundo ficou sabendo o que era o espiritismo. O espiritismo sempre foi isso que o Chico está dizendo nesse programa Pinga Fogo. E muita gente confundia com macumba, com essas coisas, era uma coisa impressionante, né? Quer dizer, é um momento extraordinário da televisão brasileira. Esse é um programa jornalístico, não foi um programa espírita, não. Eu sempre costumo dizer que é um documento jornalístico da TV brasileira. Que coisa magnífica! É fantástico o teu registro disso, Oceano. Você não imagina o quanto eu me emociono em saber de que você fez um trabalho tão fantástico, tão gigantesco. Eu creio que se eu não fizesse, outro faria, Lamar, porque o espiritismo eu não sei até que ponto não, Oceano, porque, meu amigo, é tanta gente que acha que eu não tenho condições, vou esperar que a espiritualidade tome providência, e a gente tem que correr atrás mesmo. Tem que se dedicar. A gente tem que fazer. Eu lembro quando eu comecei a fazer a televisão espírita via satélite, meu amigo, que luta, que dificuldade, partida dos próprios adeptos da doutrina. Não, isso é precipitação, o espiritismo não precisa disso. Eu fico pensando, será que não teve gente que começou a achar que o espiritismo não precisa de DVD também? Quer dizer, divulgar a doutrina espírita, gente, é enxugar lágrimas, é evitar suicídios, é evitar abortos, é evitar a onda da violência, da banalidade, dos comprometimentos morais. O grande problema do mundo, e mais especificamente do nosso país, do Brasil, não é político, não, é moral. Verdade. Os políticos são sem vergonha, claro que nem todos, tem uma minoria que presta, minoria, que presta, mas é o povo que é conivente com tudo isso. É o povo que os coloca lá. Então nós somos um país cheio de vícios, as pessoas achando que podem fazer o que querem. Esse Deus aí que a igreja coloca, será que ele existe mesmo? Eu acredito em Deus, mas sei lá se acredito, mas é sempre assim. Então, através de uma divulgação desse nível, com essa didática, com essa qualidade, isso chega às casas das pessoas. E elas repensam, como é conforme você mesmo falou, esses atores aí que estão chegando. O caso do Nelson Xavier, que fez o papel do Chico, ele mesmo declarou, eu não acreditava em nada. Ele se integrou à doutrina e se entrega também. Ele se encantou com a proposta espírita, com o Chico Xavier, que ele até xingava quando achavam que ele era o Chico Xavier. O Otton Bastos me disse que está lendo o Deus Conosco, que é do Chico, uma das últimas obras pós-morte do Chico. Quer dizer, você vê a Kátia Kiss declarar para a imprensa também, né? Enfim, você tem aí o espiritismo sendo recebido, não porque eles são artistas, não porque eles são importantes diante do povo, mas alguns que formam opinião para o nosso bem. E naturalmente eles que são ídolos do grande público, a partir do momento que participam no ideal deste, as pessoas, opa, peraí, é meu ídolo, deixa eu ver também. Alamar, no início do espiritismo, Kardec teve vários amigos do teatro, né? O Victorien Sardou, a própria Sarah Bernard,
estreou na comédia francesa o Spirit, escrito pelo grande dramaturgo francês, Victorien Sardou, né? Então você vê que os artistas sempre estiveram presentes na doutrina espírita. O Eduardo Carvalho Monteiro escreveu um livro fascinante, né? A Arte Espírita, desde 1850, antes do Kardec, já tinha atores espíritas. Olha que coisa, quer dizer, você que realidade, é uma volta, né, a essas origens. A Maria Marques de Santos, que é uma mulher extraordinária, visitava sempre o Chico, que hoje tem a Casa Ismênia de Jesus no Santos. Ismênia de Jesus, 75 mais anos tradicional sempre. Era um artista de circo. Olha que coisa, né? Depois teatro. Então, gente, este é o programa Simples Expressão. Nós estamos ao vivo agora, às 16 horas e 27 minutos, diretamente de São Paulo, para todo o Brasil, ao vivo pela TV Mundi, a TV espiritualista mais nova do Brasil, retransmitido pela TVC, a televisão do Conselho Espírita Internacional de Brasília, e pela internet para todo o Brasil e o mundo. Você pode formular as suas perguntas. Fala isso, cadê as perguntas, Fernando? As perguntas para cá, pelo telefone 011-2876-1085 ou pelo e-mail alamar@tvmundi.com.br, com cópia, para o alamar@redevisão.net. Faça a sua pergunta, a gente volta daqui a pouco. Diretamente de São Paulo para todo o Brasil, falando de espiritismo. Uma coisa extraordinária que muita gente fala e pouca gente entende. Oceano, tem mais filmes produzidos. Você produziu também sobre o Eurípides Barçanufo, sobre o Pietro Baldi. Como é esse trabalho? Inclusive até prêmio. Como é que está isso? Alamar, o Eurípides é um documentário sobre a vida de Eurípides Barçanufo. Foi o nosso primeiro filme como documentarista espírita, e ele, inclusive, esse filme passou no Canal Brasil, junto com o filme do Divaldo, que fizemos 2 anos depois, e o Chico Xavier, inédito. 3 filmes foram exibidos, comprados direitos e exibidos no Canal Brasil, que é um canal de filmes brasileiros que existe no sistema de TV por assinatura, foram exibidos como filmes normais. Eu acho que é uma conquista muito grande, não minha, mas de nós espíritas, de poder exibir um documentário sobre um educador, no caso, Eurípides Barçanufo, um grande humanista e também educador, Divaldo Pereira Franco, e o maior médico de todos os tempos, da história humana, Francisco Cândido Xavier. Quer dizer, nós podemos exibir um filme em TV por assinatura como um filme normal. Eu acho extremamente importante, historicamente falando. Misericórdia, é um leque de opções extraordinário. Porque não tem proselitismo, nós tem a história deles, são histórias extraordinárias. Sem objetivo de converter ninguém, não. De falar em dono de verdade, não somos dono de verdade, coisa nenhuma, né? Fomos educados pela doutrina espírita a não fazer isso. Aprendemos isso com Chico, com Emmanuel, com Kardec. Que coisa. Então é só contar o fato. E isso é extraordinário, esses homens extraordinários que nós tivemos aí. É verdade. Dona Marta, como é que é a coisa lá em Pedro Leopoldo hoje? Porque desde 1959 Chico saiu de Pedro Leopoldo, foi para Uberaba. E como é que ficou Pedro Leopoldo depois de Chico, depois da saída dele? No princípio foi o pessoal sumiu todo do centro, porque vinha muita gente de fora. A maioria das pessoas que frequentavam era de fora, São Paulo, Belo Horizonte, todos esses lugares. Então ele diminuiu muito. Depois da saída dele. Mas depois foi voltando os próprios pessoas de Pedro Leopoldo, e foi abrindo outros centros, e hoje é fantástico as reuniões. Hoje continua? Continua. Hoje o Luiz Gonzaga, na segunda-feira principalmente, não tem espaço. Continua hoje, gente indo de tudo quanto é lugar para lá. Vai.
E depois muita que ele visita de fora, é. Tá. E depois que ele saiu para Uberaba, ele voltava lá frequentemente? Ele voltava. No princípio, sim. Ele voltava várias vezes. Às vezes 2 vezes no mês ele ia, mais vezes no ano. Depois ele foi ficando um pouco doente, enfraquecido, aí ele foi diminuindo as idas em Pedro Leopoldo. Ah, então, quando a saúde dele estava mais forte, Ele fazia visita à família, e inclusive lá tinha um asilo que era da sobrinha dele, que eles abriram o asilo de velhos. Ele ia todo ano, no dia 1º, de 31 para 1º de janeiro, fazer a prece ali junto com os velhinhos. Ele ia todo ano sem falhar. Enquanto ele aguentou, ele foi. Ótimo. Aí depois que ele ficou doente, né, em tratamento, que ele parou de ir. Ótimo. Mas a senhora participa hoje dos trabalhos, continua participando hoje? Participo. Como é que é a relação da igreja hoje lá sabendo dessa história que Chico de lá partiu para o mundo, praticamente? Mas hoje é normal. Uma relação boa. Hoje é uma relação boa, inclusive eles procuram a reunião, procuram as salas de passe, os próprios católicos. Hoje tem uma união muito importante. Recentemente, inclusive, a senhora foi testemunha de um caso lá, o clero lá elogiou muito Chico Xavier, não é, dona Marta? Teve uma festa, eu não fui, na inauguração de um sítio lá em Pedro Leopoldo, então o Maurício, que é filho de Sr. Jacques, da padaria, estava nessa festa. Então tinha 2 padres que foram fazer a celebração da inauguração do sítio. E aí um deles falou que Chico foi uma pessoa que não precisou, ele usou este termo, não precisou da mão do homem para ser canonizado. Olha que beleza. Falou lá. Isso na linguagem dele, logicamente. Para nós, o Chico é muito mais que isso. Como santo, Inclusive, em maio de 2000, eu entrevistei em meu programa, a partir de Salvador, o meu querido amigo Dom Aldo de Tilo Pagotto, era então bispo de Sobral, no Ceará, e ele hoje é arcebispo de João Pessoa, na Paraíba. E Dom Aldo me dizia, eu queria ter essa imagem aqui para a gente poder botar no ar, mas qualquer hora eu vou colocar. Quando ele diz para mim, ele faz palestra, inclusive Centro Espírita, lá em Sobral, Dom Aldo Pagotto. E lá na Paraíba ele frequenta, ele é muito independente, é um homem de uma visão da cultura extraordinária. E ele diz que ele esteve diante de Chico Xavier e se viu diante de um autêntico santo. Olha que situação, inclusive, as nossas reuniões lá de segunda e sexta-feira, às vezes nem tem gente de fora, as próprias pessoas da cidade fica lotado o centro. É uma maravilha. Continua muito, lotado. muito. Que coisa, né? A gente tem um trabalho muito bonito de sopa aos sábados, com várias velhinhas, sabe, que vai tomar sopa, vai 150, 200 pessoas todo sábado. Recomendado por Chico. Recomendado por Chico. 50 anos atrás, quando ele estava aí. Continua até hoje o trabalho, né? É o trabalho que ele fazia. A sopa tem 20 anos que ela está direto. 20 anos a né? sopa, Para a pobreza. Quantas pessoas em média atendidas? 150, 200. E a gente serve ele, todo sábado. E o pai do Chico? Como era esse pai do Chico, hein? Você conheceu também? Eu conheci o pai do Chico. Quando eu conheci o pai de Chico, ele já estava assim, um pouco menos ranzinza, porque toda a vida ele foi muito bravo, né, com Chico principalmente. Mas era uma ótima pessoa, aquele velhinho muito simpático. Sempre uma pessoa agradável. Ele terminou se sintonizando com o filho, depois ele entendeu a missão dele, né? Claro. Porque teve aquele momento difícil do começo. Difícil para ele, mas ele não entendia, né? Não entendia, as dificuldades eram muito grandes, ele não aceitava. Foi aquele problema, que ele achava que Chico tinha que ganhar dinheiro, para poder melhorar de vida. E não era o que Chico queria, nem que aconteceu, né? Então, depois ele viu que Chico era uma pessoa especial mesmo. Que beleza. É o desconhecimento, né, Alamar? É a ignorância, a falta de conhecimento. É um negócio, sempre aquela carência de
ensinar o espiritismo como ele deve ser. Ele não teve essa oportunidade, né? Ele não teve esse conhecimento, né? Apesar de ter tido um filho maravilhoso como Chico, com uma capacidade espiritual tão grande, ele, no princípio, para ele, aquilo não era doença da cabeça de Chico, ele não entendia como uma mediunidade tão bonita, né? Que coisa extraordinária. Bom, vamos chamar mais um videozinho aí do material maravilhoso que o Oceano trouxe para nós. Esse é o pessoal, o Arnaldo Rocha, no Meimei, recém-inaugurado. O Meimei continua simples, do mesmo jeito. Essas cadeiras são cadeiras ainda estão lá, a mesa. Foi nessa mesa, foi nessas cadeiras que o Chico recebeu instruções psicofônicas e vozes do grande além que lançaremos em 2 meses, junto com a Federação Espírita Brasileira, onde as pessoas poderão ouvir a voz de Emanuel e de André Luiz, Caibá Chútil, enfim. Ok, vamos ao intervalozinho aí, agora a gente volta já. Este é o Simples Expressão, diretamente de São Paulo para todo o Brasil, aqui da TV Mundi, a TV da Beré e do Cláudio José, com muito carinho, para todo o Brasil e para o mundo, retransmitido pela TVC, a TV do Conselho Espírita Internacional, essa TV também que precisa do carinho de todos os espíritas. Estamos vivendo uma nova era, de fato é uma nova era para a espiritualidade, com a televisão no ar, com a televisão mostrando as coisas do espírito, não apenas as televisões espírita e espiritualista, mas a própria Rede Globo, com essa novela fantástica. Eu particularmente adoro essa novela Escrito nas Estrelas, que traz uma verdadeira aula, né? Também do contato da espiritualidade com a gente. É lógico que a gente não vai querer exigir fidelidade 100%, não é verdade, Sônia? Né? Porque é televisão, o objetivo deles é fazer a televisão. Quem precisar aprender mais, venha para a Casa Espírita, procure as obras básicas, que não existe uma forma mais eficiente de conhecer o Espiritismo do que estudando as próprias obras básicas, que são os livros do Allan Kardec, que é o básico do básico. Lembrando um detalhe, obras póstumas também faz parte das obras básicas. Tem gente que não quer constar obras póstumas ali, mas seria uma incoerência deixarmos de colocar um livro que é a essência de Kardec, é o desabafo dele, é ele falando da sua experiência no centro espírita, na convivência espírita do dia a dia. É a melhor orientação que tem o centro espírita a seguir, é a partir de obras básicas. Os outros livros falam sobre o espiritismo, mas ali Kardec dá o exemplo do que deve e do que não deve ser feito pelo centro espírita. Por exemplo, esse negócio do livro espírita tem que ser muito baratinho. Eu não sei quem foi que inventou isso. Isso não é humildade. Isso é uma forma, numa linguagem bem popular, de forçar a barra, querendo dar as coisas baratinho demais, achando que com isso está se praticando algum ato virtuoso. Não foi isso que Kardec sugeriu. Inclusive, quando perguntaram a ele sobre isso, que os livros espíritas deveriam ser vendidos baratinhos, ele repreendeu, falou: de forma alguma. Os livros espíritas devem ser vendidos ao preço de mercado, porque baratear a doutrina, ter que baratear para poder conseguir vender os livros, é dar uma demonstração de que a doutrina não tem lá esses conteúdos que presta, não, esses conteúdos avançados do jeito que tem, porque para vender tem que baratear, para ver se convence o povo a comprar, pelo amor de Deus. Então, gente, hoje aqui nós não estamos fazendo propaganda de venda dos livros, se bem que se fizesse também não seria legal, porque a televisão é para isso e nem imoral, mas eu sugiro que vocês procurem conhecer este trabalho do Oceano, esses DVDs maravilhosos. Tem um de Divaldo também, né, Oceano? Como é que é esse aqui? Divaldo Franco, humanista e médium espírita.
Esse DVD, o que contém? São dois, né? São 2 DVDs. Tem um documentário que nós fizemos sobre a vida do Divaldo, pegando depoimento de várias pessoas em Nova York, Viena, Paris, sobre Divaldo Franco. Não é um DVD com Divaldo Franco, é sobre Divaldo Franco. Sobre Divaldo, um documentário. O que é com Divaldo Franco são alguns extras que nós colocamos no outro DVD. Nós o acompanhamos até Lyon, até Paris, até Nova York. Tem uma entrevista que eu fiz com ele dentro de um carro andando em Nova York. E ele um depoimento extraordinário sobre mediunidade, sobre médios. Então, aqui você tem aproximadamente 300 minutos com Divaldo, outras pessoas falando sobre Divaldo, e, logicamente, na Mansão do Caminho com Divaldo. Acompanhamos ele durante 2 anos, filmando tudo, e fizemos um resumo de 300 minutos e colocamos nesses 2 DVDs. Que beleza. Por falar em Divaldo, dona Marta, qual a sua experiência das idas de Divaldo a Pedro Leopoldo, da convivência dele com Chico? Como é que foram os momentos? Na época que ele ia em Pedro Leopoldo, assim, no princípio, eu não lembro, não. Eu ainda não conhecia a família. Mas eu lembro dele ainda com Chico em Pedro Leopoldo várias vezes. Eles, pelo menos, ao meu ver, eles tinham uma amizade muito grande. Eu não sei se houve alguma... E hoje, como é que está? Hoje Divaldo continua indo lá? Continua. Sempre vai. Quando tem uma comemoração, né, seu Oceano? Ele vai, lançamento do livro, a Semana Espírita, ele vai fazer palestra. Sempre com aquele carinho, aquela didática extraordinária dele, sempre casa cheia, né? Ele foi há pouco tempo receber a comenda de Chico, também teve em Pedro Leopoldo. Que bom. E em Uberaba, a senhora chegou a conviver com o Chico também, já depois dele vivia em Uberaba? Já, fui várias vezes. Várias vezes também, né? Fui. Que bom. Oceano, mas o momento do cinema, esse é que está encantando todo mundo hoje, né? Chico Xavier no cinema, depois vem Nosso Lar, que é Chico Xavier, no primeiro filme dele, né? Para apresentar ele, né? Parece que até isso a espiritualidade organizou, né? Primeiro veio ele, para o público conhecer ele, depois as obras dele. Que coisa, mas tem dedo espírita aí, não tem? Eu não tenho a menor dúvida, a obra mais popular dele é O Nosso Lar. Ela responde a algumas perguntas de todo ser humano. Eu acho que é um filme, eu vi o filme, fiquei encantado com o filme, trabalho com cinema já há muito tempo, há 30 anos, 18 como jornalista de cinema, dos bastidores da produção de cinema, e nos últimos 10 anos lançando filmes. Eu, em 77, quando li O Nosso Lar, eu tinha 26 anos, eu imaginava, isso dá um filme extraordinário. E agora, época, né? E agora, quando eu vi o filme no último dia 12, eu, junto com a Iafa, que é a produtora, e o Wagner de Assis, eu fiquei muito emocionado, porque eles realizaram, eles materializaram aquilo que eu imaginei há mais de 20 anos atrás. O filme é extraordinário e ele conseguiu, inclusive, colocar algumas imagens poéticas do cinema no filme, que essas imagens não estão no Nosso Lar, mas 100% aceitas, porque ela fala da mediunidade não espírita, ela fala do humanismo do espiritismo, né, mostrando, inclusive, a parte não proselitista do espiritismo. Que maravilha. E o bom é que esses filmes não tem nada de proselitismo, não tem em momento nenhum que tente converter quem quer. Isso é que está mais bonito, né? Alamar, a gente sai mais leve do cinema, a gente sai, se sente abraçado realmente. Eu vi um depoimento de uma atriz da Globo dizendo que ela se sentia abraçada quando ela assistiu o filme, pelo criador, quer dizer, é uma coisa extraordinária. Eu não estou aqui falando em nome do Wagner, nem da Iafa, nem da Fera. Mas eles merecem. Estou expressando o meu sentimento. Eu já vi o filme 2 vezes e vou ter o prazer de acompanhar a dona Marta Xavier hoje. Que bom, meu amigo. Ao cinema. Olha, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o Barreto liga pra gente. Está assistindo o programa na União Espírita de Mossoró. E quer saber quando é que eu vou trazer o Serginho Felipe aqui. Olha,
Serginho Felipe é meu amigo querido amigo, vou estar no centro dele daqui a pouco, na Painel Mind, mas qualquer hora ele vem aqui. A agenda dele é um sufoco, principalmente à tarde. Mas vamos fazer um intervalozinho e a gente volta daqui a pouco. Simples expressão, de São Paulo para todo o Brasil, pela TV Mundi e pela TV SEI. Com muito carinho para você, tentando colocar um espiritismo como ele realmente é. Nada de mistura, nada de enxertos, nada de maluquices. Tem que ser o espiritismo na sua essência. Com este momento que o Brasil e o mundo está vivendo, cinema espírita, lotando cinemas, mais de 1 milhão de pessoas em apenas 5 dias, é natural que as pessoas começam a perceber que o espiritismo não tem nada a ver com macumba, com feitiçaria, com enganação, com cartomancia, como alguns religiosos andam colocando equivocada e maliciosamente. E aí pronto, começa uma tendência da procura pelos centros espíritas. Eu quero perguntar para a nossa amiga Sônia, o que ela acha, Sônia? Os centros espíritas, será que estão preparados para receber essa avalanche que está chegando aí? Eu acredito que sim, principalmente agora com todos esses filmes, as pessoas curiosas perguntam, mesmo quem não é espírita, mesmo os católicos ou de outras religiões, sempre querem saber o que acontece, por quê, como é que é. Enfim, eu acredito que os centros espíritas vão receber muita gente interessada depois dos filmes. Beleza. Oceano, partindo do princípio que nós temos muitos voluntários também recebendo as pessoas, que orientação você passa para este público que está chegando em relação a isso? Alamar, eu acho que devido ao efeito da publicidade que o filme está dando à doutrina espírita e à proposta espírita, muitas pessoas irão procurar as casas espíritas. Essas pessoas não devem, por exemplo, se por acaso não for atendida como ela desejasse, ela tem que entender que aquela pessoa que a atende é um voluntário, ela não é uma pessoa, às vezes, 100% preparada para dar uma orientação como ela gostaria. Por quê? Porque você sabe que nas casas espíritas não tem envolvimento com dinheiro, são pessoas que fazem tudo voluntariamente. Os centros espíritas continuam, e eu espero que continue com aquela simplicidade. Nós não temos grandes monumentos, é construído para poder receber as pessoas. O espiritismo é a simplicidade como era no início do cristianismo, né? Nós que somos cristãos espíritas. Então, essas pessoas procurem o centro, mas ela entenda que aquela pessoa que está ali atendendo é um funcionário público, é uma dona de casa, é uma pessoa comum como ela. Eu acho muito importante essa observação, por essa ótica que você tem aí disso, e você tem observado por esse lado, porque eu, por exemplo, me preocupo muito com a receptividade. Eu comecei a pensar, meu Deus, mas você fez uma colocação que não tem como necessariamente ter que treinar, fazer um treinamento de todo mundo, porque tem que estudar. O melhor treinamento de espiritismo é o estudo do espiritismo. E essa pessoa que está lá para receber outras que estão indo pela primeira vez, ela está se doando. É uma pessoa que descobriu a doutrina espírita e viu que a melhor coisa do mundo é trabalhar para o seu semelhante, né? E para trabalhar para o seu semelhante, logicamente, você não ganha nada, mas ganha ao mesmo tempo tudo. A doutrina espírita nos ensina, não é mesmo? É verdade. Então o negócio, conforme você falou, tem a boa vontade, mas nem sempre o preparo. E por falta desse preparo, é muito interessante essa observação que o Oceano faz. Você que está assistindo o programa agora, que ligou por acaso a televisão, que está vendo pelo uma das operadoras de TV a cabo aí que a TV SEI está passando, ou que pegou a TV Mundi por acaso, mas não conhece o espiritismo, a conclusão que tem é com base no ouvir dizer, muitas vezes ouviu dizer na sua igreja, e de repente se interessa pela mensagem, porque
depois de relatos como esse, da história de um Chico Xavier, as imagens que você viu aí mostradas, o filme, você acha, puxa, eu estou vendo coerência nisso, estou vendo uma coisa bonita. Aí você se dirige a um centro espírita e não é recebido ou recebida como deveria, gostaria de ser também, nem como deveria, e possa querer se decepcionar com o espiritismo. Eu já vi vários casos desses. Pessoa de Alamar, não gostei, não pretendo não voltar mais. Peraí, não voltar mais por quê? O que o espiritismo tem que você poderia não querer voltar mais? Ah, mas eu fui recebida lá. Peraí, você foi recebida, nem sempre bem recebida, por uma pessoa. E essa pessoa não reflete necessariamente, né, a elegância que o espiritismo recomenda, a humildade autêntica. Eu estou falando na autêntica, não na teatralizada, que o espiritismo sugere a todos nós e que todo espírita deve praticar, e nem na diplomacia que deveria ter um funcionário se fosse remunerado e bem treinado. Aliás, há funcionários que são remunerados que não recebem bem. Imagine num caso desse, que conforme coloca o nosso querido Oceano, são pessoas voluntárias. Voluntariado é uma demonstração de boa vontade, mas nem sempre uma demonstração de preparo. Então eu peço que essas pessoas tenham cuidado, tenham um pouco mais de paciência, vá de novo, procure de novo a casa, sente ali, apesar da forma como são recebidas, sente, escute a palestra, compre um livro na livraria, vai dar uma lida, porque você vai perceber que o espiritismo realmente, sem fazer proselitismo nas minhas palavras, é tudo de bom que a gente quer. Mas, Oceano, você tem uns lindos casos de Chico Xavier, já falou sobre como é que são os lindos casos, como é que é a obra dos lindos casos? Os lindos casos de Chico Xavier, Alamar, nós reunimos os 2 encontros dos amigos do Chico Xavier que aconteceram em Uberaba em 2008 e em Pedro Leopoldo em 2009. Esses encontros proporcionaram palestras extraordinárias de grandes oradores, formadores de opinião sobre a doutrina espírita. E como eu percebi que tinha muita pessoa ligada ao Chico Xavier, à história do Chico Xavier, nós resolvemos, para preservar a memória, para fazer com que as pessoas tenham esse material ligado aos 100 anos do Chico Xavier, nós lançamos esse box com 4 DVDs. 4 DVDs, né? Com 23 palestras em Pedro Leopoldo e Uberaba. Assim, Nós, historiadores, palestras? São palestras, pessoas contando casos dela com Chico Xavier. Então nós chamamos, logicamente é uma homenagem poética a Ramiro Gama, lindos casos de Chico Xavier. Nós chamamos de lindos casos de Chico Xavier, contada por seus amigos. Que então, bom! Aqui você tem grandes nomes do espiritismo, Marlene Nobre, Elias Barbosa, Marival Veloso, Adelinda Silveira, que levou todo mundo às lágrimas com a palestra dele, Flávio Tavares, filho do grande Clóvis Tavares, Divaldinho Matos, Rubens Gervenazzi, Caio Ramaciotti, tanta gente boa. Geraldo Lemos Neto, Carlos Bacelli, pessoas que conviveram. Deve ter seu Galves aí, Dona Nena, seu Galves. Esse vai sair no ano que vem. É mesmo? Esses tem casos? Exatamente. Né? Então você tem aqui a Célia Diniz, lá do Centro Espírita Luiz Gonzaga, Wanda Joviano, filha do Dr. Rômulo, que trabalhou com o Chico na Fazenda Modelo. Cada um conta um caso, ou vários casos, que elas testemunharam com o grande médium, com o mais humilde de todos os médios, mas ao mesmo tempo o maior de todos. Gente, Chico vale mais do que ouro. Vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já com Simples Expressão. Princípio que nós somos espíritas, mas ao mesmo tempo somos cidadãos brasileiros, somos encarnados, estamos aqui no mundo, dependendo das coisas do mundo, não podemos
numa demonstração de uma postura que somos superiores a tudo, deixar de falar das coisas do mundo. Então quero aqui agora fazer o meu comentário, que amanhã estará em mais de 300 emissoras de rádio e de rádio do Brasil, AM e FM, no sistema Rádio Fatos de Brasília. A campanha política que nos é mostrada pela televisão no famigerado horário do TRE reflete o nível moral, ético e o nível de seriedade que a política brasileira nos tem dado como exemplo. Um verdadeiro festival de palhaçadas, conforme pode ser observado em todo o Brasil. Tirando, por exemplo, a cidade de São Paulo, a maior e mais industrializada metrópole do país, que é essa cidade aqui onde eu vivo, a coisa chega ao ridículo. Uma verdadeira subestima a inteligência do povo. Bom, inteligência mesmo não é algo tão fácil de encontrar nessa coisa chamada povo. Pois o país está aceitando tudo isto de forma pacífica, sem que haja protestos nas ruas, nas comunidades e em lugar nenhum. Está todo mundo vestindo a sua camisa partidária, como se veste a camisa do Vasco, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Internacional, Atlético, Cruzeiro, Remo, Paysandu, etc. As pessoas torcem para suas bandeiras partidárias, independente da disposição de raciocinar e de qualquer compromisso com moralidade. Inúmeros famosos, pessoas conhecidas da televisão, atletas, ex-jogadores de futebol, lutador de boxe, cantor e até mulher pera aparecem como candidatos em São Paulo, querendo ser deputados. Ex-deputados envolvidos nas mais altas falcatruas, que até renunciou o mandato para não ser cassado, aparece novamente aí pedindo votos, como se nada tivesse acontecido. E o povo não cobra nada? Ninguém protesta? Nos comícios, os candidatos sobem nos palanques para fazer festa, porque realmente viram um show, onde uma plateia vai aplaudir tudo, soltar fogos, achar tudo bonitinho, maravilhoso e dizerem amém. Não se vê disposição nenhuma de ninguém nesses comícios, cobrando compromissos de candidatos, dizer das suas dificuldades e fica tudo por isso mesmo. Depois implantam novamente a praga da CPMF, que os políticos adoram, o salário mínimo continuou do mesmo jeito e os aposentados, que são nossos próprios pais e avós, continuam sendo massacrados desta forma cruel como a classe política faz com ele. E todo mundo vai reclamar. Mas reclamar depois? Por que não pensam nisso agora, que é o momento? Será possível que esse povo brasileiro que está aí pulando nas festas, nos comícios, não viu os inúmeros escândalos mostrados pela televisão, repetidas vezes, de políticos de todos os partidos roubando descaradamente os cofres da nação? Eles estão aí querendo mais. Gente, o rótulo de povo pacífico para um país é algo que cai muito bem. É muito bom, sim, a gente ser chamado de pacífico. Mas tem outro rótulo que não é nada bom para o povo brasileiro, que é o rótulo de povo burro. Gente, infelizmente nós temos que lembrar que somos humanos, que estamos encarnados, que não podemos ser omissos, porque a omissão é um dos maiores males que o homem pode praticar. Vamos continuar com o nosso programa Simples Expressão, falando da coisa gostosa, da coisa linda, da coisa maravilhosa, que é o Espiritismo. E agora eu registro a participação do meu querido Gilson Teles, que é o Gilson, filho da comadre Zefa e o pai do Caramelo, daqui de São Paulo. Alamar, parabéns pelo entrevistado de hoje. Tive o prazer de conhecer o Oceano tempos atrás aqui em São Paulo, lá no escritório da produtora, que creio seja ali no bairro do Pacaembu. Abraço ao seu Oceano e à senhora Sônia.
O Oceano fica monitorando a TVC, viu, Alamar, lá no seu escritório. Ele tem antena, receptor, digital e tudo por lá. E tu tá vendo a TVC também. Que tal, meu amigo? Tem gostado? É verdade. É uma boa iniciativa, né, Oceano? Eu gosto porque você que está dentro da doutrina, eu acho que, além de estudar a doutrina, nós temos que acompanhar o que acontece com a doutrina. Né? Talvez para contribuir de uma forma ou de outra, uma hora ou outra, proteger contra as injustiças que praticam contra Allan Kardec, contra Chico. Mas é mesmo, Né? Então a gente tem que não vigiar, mas acompanhar e sofrer junto. É um momento bom, porque queira ou não queira, hoje nós estamos com três redes de televisão, né, falando de espiritualidade. Temos o quê? A TV Mundo Maior, lá das Casas André Luiz, com um trabalho bonito aí também, né? Diga-se de passagem, eles que também estão fazendo filme, está todo mundo engajado nesse momento especial. A TVC, agora que a TV Mundo, quer dizer, a espiritualidade está se fazendo presente na televisão, neste momento em que há tanta apelação religiosa aí de todas as formas, né? E o que é bom, Alamar, é que os programas espíritas e o noticiário sobre espiritismo, principalmente o noticiário sobre espiritismo, ele é espontâneo. As maiores emissoras de televisão do país, os maiores veículos do país, noticiam sobre o espiritismo como um fato jornalístico positivo. Exatamente. Quer dizer, nós não vamos procurar eles que nos procuram. Eles estão, que momento é exatamente, tem isso também, né? O Chico Xavier, ele é tão extraordinário que ele provocou também isso. Eu digo para você que o maior divulgador do espiritismo não somos nós, os espíritas, são os veículos de comunicação hoje que divulgam sem que nós com carinho, com respeito, né? Sem vulgaridade. Exatamente. Né? Quer dizer, nós não temos aquele escândalos envolvendo personalidades espíritas. Não tem, graças a Deus. Até porque não tem nada envolvido com dinheiro, não tem nada envolvido com falcatruas. Né? Exatamente. Você reparou que alguns anos atrás, há alguns anos, não precisa do atrás, viu? Tem cuidado, você precisa ter cuidado com o que fala. Há alguns anos, quando se a televisão Globo, qualquer uma delas, quando falava sobre reencarnação, mediunidade, sempre trazia o Padre Quevedo para falar alguma coisa e sempre falava um monte de bobagem, né? Um monte de coisa. Hoje não tem mais isso, né? Sempre vinculava com macumba, a gente com macumba, com heresia. Esse nosso obsessor sumiu. Sumiu, desapareceu, mas graças a Deus... Mas a gente respeita ele. Hoje é uma figura folclórica dentro da história do espiritismo, né? O Risini adorava ele. Risini, ele tinha alguns debates com o Risini, né? Quer dizer, o Henrique Rodrigues também, eu gostava. Henrique Rodrigues, querido né? Henrique Rodrigues, o Clóvis Nunes também. O Quevedo andou pegando umas... Eu mesmo dei uma nele lá em Belém, para um auditório de 800 e tantas pessoas, TV Cultura de São Paulo, que eu acho que ele não gostou muito não, ele queria ver o diabo, não queria me ver ao lado dele. Mas é um momento especialíssimo. Mas, Oceano, o que eu gostei também muito foi quando você me disse que você já está com o filme e a vida continua pronto. A vida continua, está pronto. Gente, se o Oceano fosse começar agora, fazer a vida continua, depois do nosso lar, já seria bom demais. Mas estando pronto, Oceano, quando é que saiu o trailer? Já tem trailer aí para o pessoal ver? Infelizmente não, porque a gente está terminando o trailer, está terminando o promo, a música, está sendo feita a música. Eu quero ir lá ver. Montando o filme, o Paulo Figueiredo, que é o diretor do filme, o Paulo Figueiredo, o ator, que trabalhou com o Vanucci, inclusive, né, na Globo. Paulo Figueiredo trabalhou muito tempo. Eu tenho vida com o Vanucci. O Paulo está aqui em Bragança Paulista, ele me falou, eu vou lá visitar ele e a Maria Emília também. Então, Maria Emília, é um elenco muito grande, pessoas dedicadas, que não são espíritas, só mesmo eu, o Paulo, meu filho que está cuidando da parte de edição com o Paulo. A família do Paulo são espíritas, mas a grande maioria não são espíritas, estão encantadíssimos com a proposta espírita. O Lima Duarte, que é o espírita. O Lima, rapaz, olha só, nós fizemos um making off com ele maravilhoso, onde ele conta a história da mãe dele, que era zeladora de um centro espírita em Ribeirão Preto, mas era médium.
E Eurício Bachanufo, inclusive, que a orientou através de José Papa. E ele deve muito à doutrina espírita, porque ele começou fazendo teatro espírita nos anos 40 em Ribeirão Preto. Agora, já que ficou gostoso falar nisso, eu entrevistei aqui semana retrasada o Alan Bispo. O Alan Bispo, que você conheceu, o Alan é o realizador do cinema em 3D, não é? É uma maravilha o trabalho que ele está fazendo. Ele está agora para lançar o Ala 18, que está com o projeto também do Violetas na Janela aí para levar ao ar. E depois de A Vida Continua, eu vou te perguntar aquilo que o povo com certeza deve estar morrendo de vontade de perguntar. O que vem depois de A Vida Continua? Qual o novo projeto da Versátil? Olha, Alamar, esse projeto, na realidade, da Vida Continua, a gente está fazendo junto com Paulo Figueiredo, logicamente com o apoio e autorização da Federação Espírita Brasileira, que é quem detém os direitos do livro. E eu creio que 2011, 2012 virá muita coisa boa por aí. Tem alguns diretores do cinema tradicional interessadíssimo em fazer filmes baseados em obras do Chico. É mesmo? Tá? Eles já estão chegando, né? Estão chegando, e são pessoas que lamentam não ter descoberto esse filão de casos extraordinários, de livros extraordinários. O Wagner Garcia, diretor do Nosso Lar, é espírita há 12 anos, quando ele percebeu que tinha aí histórias extraordinárias. É preciso que se diga que essas pessoas não vêm para fazer isso por causa de dinheiro. Não, é porque eles se encantaram, assim como nós, pela proposta espírita. Que maravilha! Vamos fazer mais um intervalozinho, a gente vem mais daqui a pouco com o nosso querido Oceano Vieira, que é verdadeiramente um oceano de luz. Não é merchandising, né? Pois é, voltamos aqui com Simples Expressão, diretamente de São Paulo, ao vivo. Bom, tá ao vivo hoje, quinta-feira, porque esse programa é apresentado ao vivo todas as quintas-feiras, das 15h30 às 17h30, horas, 3h30 às 5h30 da tarde. Mas é possível que você esteja recebendo o programa em reprise. Em outros horários é reprise, tanto a TVC reprisa, como a TV Mundi também reprisa. Portanto, quero sugerir aos nossos telespectadores que façam perguntas para cá somente no horário das 3h30 às 5h30 da tarde, que é quando o programa vai ao ar ao vivo. Mas falar nisso, Rafinha, e as bobagens? Tem bobagens aí? Como é que é o negócio da bobagem? Meus amigos, o que seriam essas bobagens? Muita gente pode ter muito boa vontade em fazer o espiritismo, levar o espiritismo para você, ter honestidade de princípios, mas também não são todos que estão nas casas espíritas, em todas as casas espíritas, que conhecem o espiritismo como ele realmente é. E daí pratica algumas coisas, apesar de com amor, com carinho, mas que a gente qualifica como bobagem. Por exemplo, exigem que na hora que você vai receber o passe, tenha que colocar as mãos para cima. Isso é uma bobagem. Por mais boa vontade que tem. A energia não entra pela palma da mão de ninguém. Quando se aplica o passe, a energia sai através das mãos, a imposição de mãos do aplicador de passe, e envolve o corpo todo da pessoa, a aura da pessoa, não entra pelas palmas das mãos. Então isso são algumas invenções que as pessoas colocam, como se coloca as mãos para receber. Essas coisinhas também, tá? Ninguém é obrigado a se vestir de branco para ir para uma sessão mediúnica. São convenções que as pessoas colocam. A cor da roupa não importa, não. Não é pela cor da roupa que os espíritos vão avaliar se você está bem, como é que você está. É pela sua conduta moral. É aí que você está mais espírita, no seu esforço de se tornar cada vez melhor
hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, progredindo sempre, porque tal é a lei, como diz o Allan Kardec. Então tem muitas coisinhas. Há outras pessoas que na hora de aplicar o passe fica puxando o braço da pessoa, sacudindo bem. Essa sacudidela também não tem a ver não com o espiritismo, não. Podem ser respeitáveis as casas, mas ainda falta orientação para algumas pessoas para praticar um espiritismo autêntico como ele realmente é. Não quer dizer que o centro não preste, que você não deva mais ir lá. Mas se você, principalmente você que conhece mais a doutrina, puder com muito jeitinho chegar na direção da casa e perguntar se tem fundamento isso, se tem que ser desse jeito, vale a pena, porque você estará também praticando a caridade com a prática espírita, que deve ser rigorosamente fiel aos postulados da nossa ética sensata e coerente doutrina. Pois é, estamos com simples expressão quase no final, mas está tão gostoso conversar com o Oceano com tanta imagem bonita. Isso que ele mostrou aqui para vocês no ar é apenas uma mostrazinha do que ele tem. Mas esse homem tem coisa que não acaba mais. Você pode entrar no site da Versátil e conhecer todo o leque de opções que tem lá, que é muita coisa, gente, né? Só essa meia dúzia de documentário que ele colocou aqui, não. Tem muito mais coisa. E eu quero saber onde é que as pessoas encontram esse material para comprar. Deixando bem claro que nós não fizemos o programa com o objetivo de fazer propaganda do produto do Oceano, não. Nós vimos registrar que já existe documentação baseada em pesquisa muito séria, muito ética, sobre as coisas do espiritismo. Onde é que as pessoas acham, Oceano? Alamar, os DVDs espíritas da Versátil e os não espíritas, porque nós também produzimos filmes não espíritas de arte, de biografias, eles poderão ser encontrados nas livrarias Cultura, Saraiva, FENAC. Em todo o Brasil, né? De todo o Brasil, ou pela internet. Os sites dessas livrarias são nossos grandes distribuidores. São, eu considero uma grande conquista também a gente vender normalmente, como um produto normal, os DVDs, os filmes espíritas, juntamente nessas livrarias. E o que é mais importante ainda é hoje você vai nesses grandes magazines livreiros, né, encontra lá uma seção de livros e DVDs espíritas. Antes era esotérico. Esotérico, tudo misturado, né? Então eu me sentia ofendido. Nada contra os esotéricos. Lógico, claro. Mas é que a gente tem que zelar pelo que é nosso. Espiritualismo é uma coisa, espiritismo apenas está inserido. Então você vai hoje na Livraria Cultura, por exemplo, eu fiquei muito feliz de ver lá espiritismo, autoajuda, né? Enfim. Então, os nossos DVDs se encontram lá, já são 20 DVDs com... E aqueles americanos lindos que falam de espiritualidade, você trouxe também para o Brasil, como é que é aqueles filmes? Nós trabalhamos mais com filmes europeus, né? Os filmes humanistas europeus, o grande cinema europeu de Ingmar Bergman, Visconti, Fellini, François Truffaut, esse é o nosso ganha-pão. Os DVDs espíritas é por amor à causa espírita, pelo ideal. Mas também a gente se envolve bastante e ao ponto de hoje já ter uma boa clientela que adora, espera inclusive o nosso produto. Que bom, que bom. Dona Marta, foi uma maravilha ter a senhora aqui em nosso programa. E a senhora é sempre convidada nossa. Eu queria uma mensagem final sua para os nossos telespectadores, já que estamos chegando no final do programa. Nem sei o que eu vou falar de tão feliz que eu estou de estar aqui. Muito obrigado a todos os ouvintes e eu estou muito feliz de ter participado dessa gravação. Que bom, hein? Sônia, você também, que é grande produtora também lá da Versátil, a sua mensagem para os nossos telespectadores no final. Bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade, lógico, de poder mostrar o nosso trabalho e espero que isso possa também ajudar algumas pessoas a entender e aceitar mais o nosso espiritismo de Kardec. Que bom, amiga. Oceano, a sua mensagem final para o nosso público. Eu creio que, como já comentamos, Alemar,
Nós estamos realmente num ano especial, né? 2010, aniversário de nascimento do primeiro centenário de Chico, porque certamente nós iremos comemorar outros centenários de Chico. E cada um de nós tem uma responsabilidade muito grande, que é preservar esse nome tão extraordinário que Deus deu para o Brasil, chamado Francisco Cândido Xavier. Nós, espíritas, temos uma responsabilidade muito grande de preservar o cristianismo, porque nós somos cristãos, mas principalmente respeitando as outras religiões. Aprendemos isso no Espiritismo. Nós estamos aí às vésperas de um fato que eu espero que não aconteça, de uma pessoa fanática provocar algo que nós espíritas não gostamos, que é um pastor nos Estados Unidos que irá agredir toda uma religião, uma filosofia que são os muçulmanos. Nós aprendemos a respeitar todas as religiões, e todas as religiões contrárias ou diferentes dos muçulmanos estão se manifestando, e eu, como espírita, não poderia deixar de dizer que estou muito preocupado com as consequências que isso poderá. Um simples ato de uma pessoa que queima um livro. Lembre-se que nós tivemos nossos livros queimados em Barcelona em 1862, no famoso Auto de Fé de Barcelona, e isso serviu para que a gente aprenda a ser humilde. A ignorância fez isso, tanto quanto está acontecendo agora, né? Então isso nos preocupa muito. Então nós precisamos pedir à espiritualidade superior que nos proteja, principalmente nós aqui no Brasil, que tenhamos compreensão para com os nossos irmãos de outras religiões. Eu vi uma cena linda que me chegou, que eu fiquei em lágrimas, quando eu vi a mediunidade não espírita no filme Nosso Lar. Eu achei muito bonito, foi de uma sensibilidade, e mais bonito ainda, a Federação Espírita Brasileira, que acompanhou o filme, quer dizer, ele permitiu uma cena de mediunidade não espírita, né? Uma tolerância extraordinária. Nós aprendemos isso no Espiritismo, amar o nosso semelhante. Que bom, Oceano. Meu amigo, foi um prazer enorme receber vocês, Dona Marta e a Sônia neste programa, e creio que foi muito útil para o telespectador, todo mundo deve ter gostado. Este é o Espiritismo em simples expressão, como tem que ser. Semana que vem estaremos aqui novamente com este programa, com todo amor e carinho, para mostrar para vocês sempre que falamos de uma doutrina de lógica, de coerência, de educação, de garra, de determinação e de amor. Beijão, Brasil. Tchau.